Vamos dar sequência à série de exposições na carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 2, onde nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 17. Então vamos à leitura. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor. Algumas versões aí vai ter a palavra advogado. Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não escreva a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escreve é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar mais uma vez? Deus, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor é bondoso, e o Senhor nos conduz, o Senhor nos chama atenção, o Senhor nos exorta, nos corrige através da exposição da Tua palavra. E eu peço agora, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor, Deus, conduza-nos através dessa exposição, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, que corações que porventura estejam insensíveis, que o Espírito Santo transforme esses corações em corações sensíveis à Tua palavra, Deus. E que o Espírito Santo também aplique as verdades aqui lidas e explicadas em nosso dia a dia, para que nós possamos cada vez mais parecermos com Cristo Jesus e glorificar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, o título da mensagem de hoje, porque de manhã tem a escola bíblica e as crianças elas têm um caderninho. E a Sara sempre ela me pergunta, qual que é o título? Qual que é o título? E às vezes não tem título, eu falo, ó, coloca sem título. Mas quando eu vou trazer, eu sempre me preocupo em colocar o título, pensando nelas. Então o título está aqui, eu vou falar. Como saber se sou um cristão verdadeiro? Como saber se eu sou um cristão verdadeiro? É um teste, na verdade, 2 testes que nós vamos fazer hoje. A exposição de hoje, o esboço dela está baseado em 2 testes. O teste da obediência do verso 1 ao verso 6, o teste do amor do verso 7 ao verso 11, e depois desses testes nós vamos ter uma palavra de exortação até o verso 15 e uma advertência até o verso 17 para encerrar. Então o esboço hoje, um teste da obediência, um teste do amor, uma exortação e uma advertência. Lembrando que o pastor Glauco, ele começou essa série na semana passada, e ele explicou que a carta de João ela foi formada, ela é feita de vários testes. Uma contextualização bem simples e bem objetiva. A carta de 1 João,
ela foi escrita no final do primeiro século, entre os anos 80 e 95 depois de Cristo, e ela foi escrita para os leitores da região da Ásia, atualmente Turquia. E essa carta ela foi escrita com um duplo propósito, dois propósitos. O primeiro propósito foi o quê? Garantir, assegurar para aqueles crentes que eles tinham a vida eterna. Diferentemente do Evangelho, que também foi escrito pelo apóstolo João, a carta foi escrita para pessoas que já criam. O Evangelho foi escrito para quem não cria, quem era incrédulo, para que eles viessem a crer em Cristo. A carta foi escrita para quem já cria em Cristo, para que eles pudessem ter certeza da sua salvação e que eles pudessem também analisar falsos mestres, o que estava sendo pregado, se era verdadeiro ou não. Então o apóstolo João ele vai escrever para assegurar para esses irmãos, tanto que no capítulo 5:13 ele fala: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tem a vida eterna. É importante a gente ter certeza que somos salvos diante de dificuldades, a gente saber, olha, mesmo diante da pior adversidade, eu sou salvo e vou morar com Deus. Então ele queria que aqueles irmãos que estavam sendo atacados por heresias tivessem essa certeza. E ele também queria combater esses falsos mestres que estavam ensinando coisas que não eram verdades. Esses falsos mestres tinham dois grupos, entre eles os docéticos e os gnósticos. Os docéticos, eles pregavam que Jesus ele não tinha encarnado, ele não tinha vindo em homem, ele não tinha nascido. Tinha um deles, um líder dos docéticos, que ele tinha uma heresia que chamava doutrina de Cerinto. E o que ele explicava nessa doutrina de Cerinto? Ele dizia que Jesus, na hora do batismo, os irmãos lembram que desceu a pomba e Deus falou: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro? Ele ensinava que neste momento Cristo Deus tinha entrado no Jesus homem. E lá na cruz, aquele momento que Jesus fala assim: Pai, por que o Senhor me desamparaste? O Cristo tinha se retirado, porque Deus não ia morrer na cruz. E esse erro é um erro gravíssimo, porque a encarnação de Cristo, a humanidade e divindade de Cristo, 100% homem, 100% Deus, é uma doutrina central da fé cristã. Se Jesus não era 100% homem, 100% Deus, meus irmãos, nós ainda vamos para o inferno com os nossos pecados, porque os pecados não foram pagos naquela cruz. Ah, Fabrício, mas Deus, tem pessoas que ainda pensam assim: Deus podia ter enviado qualquer um para morrer na cruz, mas ele amou e enviou Jesus. Mentira, ninguém podia morrer na cruz, somente Jesus. Se eu morrer na cruz, eu pago mal pelos meus pecados, quanto mais de 1, 2 a humanidade toda. Então, meus irmãos, tinha que ser Deus, Jesus, 100% homem, 100% Deus morrendo naquela cruz. Isso é doutrina central. E o apóstolo João, ele vai combater isso. Tanto que tem um verso que vai dizer assim: olha, aquele que afirma que Jesus não veio em carne, ele é do anticristo. Muitos irmãos mais antigos aí devem lembrar quando ia expulsar demônio, pergunta se Jesus veio em carne, pergunta se Jesus veio em carne. Não, não é isso que João está falando. Ele está combatendo esses mestres que ensinavam que Jesus não era homem. Que ele era tipo uma espécie de holograma, porque Deus não poderia morrer na cruz. E ele combatia o segundo grupo de falsos mestres, que eram os gnósticos. Gnóstico vem de gnose, que significa conhecimento, e um conhecimento esotérico, místico. O gnosticismo está baseado em duas premissas. A primeira é um dualismo. Eles faziam a diferenciação entre carne, matéria e espírito. Consequentemente, aquilo que eu faço na carne não tem problema. Eu posso pecar, que o meu conhecimento de Deus e meu espírito está ligado com eles. Eles eram libertinos. Eles não preocupavam em ter uma vida reta, uma vida de obediência. E eles também, a segunda premissa, era esse conhecimento intelectual, um conhecimento elevado, místico, um conhecimento que só a nata, só alguns obtinham esse conhecimento. E João, ele vai combater. E João tinha um método muito eficaz para combater esses falsos mestres, que ele fazia testes. Ele fazia testes da teologia, para que os seus leitores eles pudessem analisar aquilo que está sendo ensinado pelos mestres gnósticos, docéticos, e aquilo que o apóstolo João tinha ensinado, e ver se batia aquilo que eles estavam falando com aquilo que ele ensinou. E ele ensina 3 testes para essa igreja. Quando a gente estuda a carta de João, nós vemos que esses testes se repetem sempre. Era um teste moral, que é o teste da obediência, por isso que ele vai dizer:
A marca de quem conhece a Deus é guardar os seus mandamentos. Os gnósticos, eles falavam que conheciam a Deus, mas não obedeciam. Ele fala, não, a marca de quem conhece é guardar. O amor ao mundo exclui o amor a Deus. Tinha um teste social, que é o teste do amor, que nós vamos fazer hoje, o teste moral e o teste social. Quem odeia seu irmão está em trevas. O que é de Deus ama seu irmão. Os gnósticos, pelo fato deles terem esse dualismo de carne e espírito, eles não davam importância para as necessidades físicas das pessoas. Tudo aquilo que era do corpo material, eles não importavam. E João combate, olha, aquele que odeia seu irmão, aquele que não ama de forma prática seu irmão, ele está nas trevas. Isso não vem de Deus. E tinha também o teste doutrinário, que é a verdade sobre a pessoa e obra de Cristo. Para João e para os apóstolos, é fundamental nós crermos, mas não só crermos, mas crermos corretamente sobre a pessoa de Cristo. O Evangelho está centrado na pessoa e na obra de Cristo, em especial na sua obra salvífica na cruz. E ele vai ensinar e vai combater esses mestres falando, quem nega que Jesus é o Cristo, o Messias, quem nega que Jesus é o Salvador do mundo, é mentiroso e pertence ao anticristo. Quem nega que Jesus vem em carne, também pertence ao anticristo. Meus irmãos, nós precisamos compreender isso que o apóstolo João ele está falando aqui. E precisamos compreender também que as cartas, elas não são tratados teológicos que vão ensinar de A a Z da teologia. Não é uma teologia sistemática que vai pegar todos os assuntos da Bíblia. As cartas, elas são teologia prática aplicada à realidade de cada igreja que ela foi escrita. Então, a carta de João, ela tem esse caminho, ela tem esse direcionamento, sempre ele vai estar batendo na tecla do teste moral da obediência aos mandamentos, do teste social, que é o amor ao irmão, e do teste doutrinário, que é a verdade sobre a pessoa de Cristo, em especial sobre a sua encarnação. Tanto que a gente viu na semana passada, o pastor Glaico, ele iniciando essa exposição, ele trouxe duas questões que ele abordou. A primeira questão que ele abordou é a encarnação de Cristo, a realidade da encarnação de Cristo. Onde o apóstolo vai falar, olha, nós vimos, eu vi Jesus. Eu não estou falando o que me falaram, eu vi, eu toquei, eu estive com ele. Porque é fundamental crer que Jesus ele era carne. E o pastor Glaico também falou sobre a necessidade da santidade. Que sem santidade nós não temos comunhão nem com Deus, nem com os nossos irmãos. E a gente precisa entender, meus irmãos, sobre isso, sobre ter esse auto-julgamento, fazer essa análise, porque nós estamos vivendo numa época não diferente do primeiro século. Nós vivemos numa época que as heresias estão crescendo igual erva daninha. Você arranca uma aqui, aparece 10 lá. Aí você vem e combate essa daqui, já tem um pastor ensinando outra lá. E cada vez está tendo mais adeptos. Porque as pessoas não estão estudando a palavra. As pessoas estão indo atrás das suas necessidades, desejos, anseios. E se elas ouvem alguém falando, alimentando essas necessidades, elas ficam vulneráveis. E, consequentemente, têm tendência de acreditar em heresias. A gente precisa estudar. A gente precisa pegar essa carta e as outras cartas, e a gente precisa fazer um autoexame da nossa vida. Como que eu estou? Hoje nós vamos fazer 2 testes. E no final você vai poder falar, olha, será que eu estou agindo, eu sou um cristão verdadeiro? A gente tem que sempre ler a Bíblia para nós. O Daniel estava conversando hoje, ele até lembrou da questão da enxada e da pá que a gente já falou. Sempre que você está lendo a Bíblia, pensa numa enxada, você puxando para você. Olha, isso aí é para mim. Nossa, que traulitada que eu tomei agora, para mim. Tem crente que ele já ouve uma pregação com a pá. Ó, daqui é para o Anderson, daqui é para o Gabriel. Não, a gente tem que sempre ler a Bíblia, sempre ouvir uma pregação pensando em nós. Por isso que é desnecessário os fala Deus. Porque normalmente o fala Deus é indireta para aquele irmão. Fala Deus! Aí, ó, Beltrano está ouvindo. Não, Deus já está falando contigo. Meus irmãos, a gente tem que fazer uma autoanálise, um autoexame da nossa vida. Sempre, em especial na hora da exposição, na hora de um estudo bíblico. Porque não sou eu falando, mas quando eu leio verso por verso e explico, é a palavra de Deus sendo exposta, sendo explicada. A gente também aprende com essa carta que a gente tem que fazer uma avaliação e julgamento daquilo que está sendo falado. Inclusive o que eu vou falar hoje. Não é porque eu estou aqui na frente falando que eu estou isento de falar besteira, de falar alguma heresia, e os irmãos têm que julgar o que eu estou falando com a Bíblia.
O crivo não é o Fabrício, o crivo não é o pastor Glaico, o crivo é a palavra de Deus. Então a gente tem que analisar e julgar, olha, isso que ele está falando é verdade? Isso daí tem sentido? Nossa, eu não entendi, deixa eu estudar, deixa eu pegar a palavra e confrontar. E a gente precisa também aprender sobre a importância doutrinária. Muitos têm deixado o evangelho light, a gente tem visto o evangelho no Brasil cada vez mais diluído, cada vez menos pecado, menos inferno, mais vida abundante, mais eu posso todas as coisas naquele que fortalece, fora do contexto. Por quê? Porque ninguém quer ouvir falar que ele tem que arrepender dos pecados, ninguém quer ouvir falar que vai para o inferno se ele não mudar de vida. Eu quero ouvir falar que Deus tem o melhor para mim, eu quero ouvir falar que eu vou comer o melhor dessa terra. E a gente tende a buscar falsos mestres, se a gente não tiver o Espírito Santo conosco, a gente tende a buscar falsos mestres que vão falar aquilo que os nossos ouvidos querem. Então a gente precisa tomar cuidado com a pureza e doutrinária sobre a pessoa e obra de Cristo, sobre os fundamentos da fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre a pureza doutrinária. Hoje nós vamos pregar a palavra de Deus. Já disse o que o pastor Glaico falou na semana passada, a importância da encarnação de Jesus e também a importância da santidade, como uma forma para eu ter comunhão com meus irmãos e comunhão com Deus, onde que ele fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar das nossas impurezas, da nossa impiedade. E agora eu vou continuar no capítulo 2, e eu vou continuar, João continua no capítulo 2 abordando o tema do pecado. Ele começa o verso 1 dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Escreva essas coisas para que vocês não pequem. O pecado, ele é universal. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da graça de Deus, meus irmãos. E o pecado, ele é universal, e o pecado também, ele é enganador. O pecado, ele engana a pessoa quando ela está em pecado. O pecado engana a própria pessoa, ela começa enganando a si mesmo. A pessoa, ela, através do pecado, é induzida a enganar os outros e tentar enganar o próprio Deus. O pecado é muito grave. E a gente tem 3 atitudes em relação a isso. A primeira atitude que é errada, qual é? Esconder. Esconder o pecado. Lembra do rei Davi? Ele pecou, caiu no adultério, o que ele fez? Fez de tudo para poder esconder o pecado dele e ter uma vida normal. Só que não deu certo, ele pagou caro depois. É uma atitude errada esconder. A atitude correta para com o pecado, qual que é então? Confessar. Eu tenho que confessar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, e dessa forma, confessando o pecado, eu consigo vencê-lo. Porque Jesus, ele nos purifica, ele nos limpa da iniquidade, da impiedade, e através do Espírito Santo nós conseguimos vencer o pecado. O pecado é muito grave, e é uma das maiores dificuldades que o crente sincero, o crente fervoroso, ele encontra, é quando ele cai. Isso incomoda, a pessoa se sente culpada, a pessoa se sente desamparada, a pessoa às vezes fica brigando com a sua própria força para ela conseguir vencer o pecado. E isso ocorre até nos crentes maduros. Quando pecamos, temos a sensação de culpa, de derrota, de desânimo, e isso pode deixar a pessoa abatida por muito tempo. E a vontade de Deus, meus irmãos, a vontade de Deus é que nós não pequemos. Através da graça divina, através da misericórdia de Deus, do Espírito Santo, o pecado, ele tem que ser um acidente na vida do crente. Os homens aqui jogaram bola, ou jogam ainda, está mais para jogaram. E eu tenho certeza que já arrancaram um pedaço do dedo na praça, ou então na rua, correto? Agora fala para mim, algum homem já foi jogar, ou mulher, já foi jogar bola e planejou chutar o chão e tirar a lasca do dedão? Não, mas acontece. Outra situação também, quem anda de moto,
Eles falam que existe dois tipos. Tem aqueles que caíram e aqueles que vão cair ainda. Ninguém planeja ter um acidente, mas faz parte. A gente está vivendo, uma vez ou outra, a gente vai cair, mas não pode ser algo planejado, não pode ser algo deliberado, que eu estudei para pecar. O pecado, ele acontece. João aqui, não tem paciência nenhuma com perfeccionistas. Quem são perfeccionistas? Aqueles que ele falou no verso 8. Se dissermos que não temos pecados. Ai, Fabrício, eu não tenho pecado nenhum. O que João fala? Então, você é mentiroso e está fazendo de Deus mentiroso, que ele fala que todos pecaram. E você não tem pecado? João não tem paciência nenhuma com pessoa perfeccionista, aqueles que falam, nossa, graças a Deus, que depois que eu converti, nunca mais eu tive dificuldade. Pecado? O que é isso? Eu não tenho essa dificuldade, não. Eu sou santo. Não existe perfeccionismo. Mas João tem menos paciência ainda com pessoas que vivem de forma tranquila no pecado. Ele tem menos paciência com pessoas que se escondem atrás da graça, da salvação pela graça, pela graça mediante a fé, não vem de obras. Tem pessoas que se escondem atrás disso para poder viver uma vida moral baixa. E a gente não pode viver dessa forma. Ele deixa muito claro, filhinhos, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Aqui aprendemos que Deus nos deu a Bíblia para quê? Para que nós não pequemos. Nós vimos na Bíblia, ela nos revela a santidade de Deus, ela nos revela o castigo dos ímpios. Vemos Sodoma e Gomorra. Nós vemos aqui o dilúvio. A Bíblia nos revela o amor de Deus a ponto de mandar Jesus Cristo para morrer por nós. A Bíblia, o propósito dela, meus irmãos, é para que nós não pequemos. E alguma pessoa que João estava falando poderia pensar assim, olha, nossa, se eu confessar os pecados, eu sou perdoado. Então eu confesso toda hora que eu pecar e uso isso como uma válvula de escape. Não. Ele é enfático. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequem. Jesus, toda vez que tinha uma pessoa que tinha saído da situação de pecado, o que Jesus falava? Vá e não peques mais. Não podemos ter uma vida de conforto com o pecado. Nunca é da vontade de Deus que pequemos, e Deus não induz ninguém ao pecado. Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Dessa forma, meus irmãos, os crentes da Ásia, aqueles leitores originais do apóstolo, eles podiam pegar e confrontar com aquilo que estava sendo ensinado pelos falsos mestres gnósticos. Eles falavam que aquilo que você faz no corpo não tinha problema, então podia pecar. João escreve muito claro, olha, eu escrevo para vocês não pecar. O que está sendo escrito aí, compare com o que eu estou escrevendo, eu escrevo essas coisas para vocês não pecarem. E embora uma vida sem pecado é o alvo que todo cristão verdadeiro tem que seguir, nós sabemos que caímos. Nós sabemos, meus irmãos, que acontece eventualmente de pecarmos. A própria Bíblia, ela nos mostra relatos de heróis da fé que pecaram. A gente vê o exemplo de Abraão. A gente vê o exemplo aqui do próprio rei Davi. Porém, os pecados destes foram registrados não para que tenhamos desculpa para pecar. Quem nunca ouviu alguém falando assim, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pecou e eu não vou pecar? Não. Não é desculpa para pecar, é uma advertência para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram e que nós não venhamos sofrer as mesmas consequências que eles sofreram. Ah, Fabrício, mas a carne é fraca. Mas isso não é desculpa, é uma advertência. Se a carne é fraca, eu tenho que fazer de tudo para não dar brecha para ela poder ser tentada. Meus irmãos, pense comigo. Começa a criminalidade a aumentar de uma forma gigante na nossa cidade, no seu bairro. O que você vai fazer na sua casa? Você vai analisar a porta, não é? Se a fechadura é reforçada. Você vai ver se as suas janelas elas estão com grade. Talvez você vai colocar uma cerca elétrica. Talvez você vai pôr uma concertina. Talvez você vai pôr um alarme. Mas o que você vai fazer? Você vai tomar cuidado, porque a criminalidade aumentou. Eu tenho que tomar mais cuidado para que o ladrão não entre na minha casa, senão ele vai fazer mal. E o que a gente tem visto em relação ao padrão moral dessa sociedade? Cada vez mais corrompido, depravado, pervertido. E o que nós temos feito em nossa casa?
Da mesma forma, criminalidade aumenta, eu tenho que tomar mais cuidado. Se o padrão moral cada vez está mais decaído, eu tenho que tomar mais cuidado. Eu tenho que ir lá, olha, deixa eu ver se esse cadeado aqui da minha mente, ele está fechando direito. Deixa eu colocar uma cerca elétrica na minha cabeça aqui, para não deixar pensamentos impuros virem. Muito pior que um ladrão pode fazer na nossa casa, na nossa família, é o que o pecado pode fazer. O pecado, ele destrói. Ele vai destruir uma família. O pecado, ele tem um poder de destruir relacionamentos, casamentos, pais e filhos, amizades, tudo que às vezes um casal lutou a vida toda para ter 20, 30 anos de casado, o pecado vem e destrói aquele casamento. Os irmãos conhecem exemplos disso. Mas o que houve? Negligência. O que houve? Falta de cuidado. E João escreve de uma forma muito clara: não pequem, mas podemos eventualmente pecar. E ele vai falar para nós na continuação: se, porém, é uma possibilidade, não uma fatalidade, se, porém, pecar, temos um intercessor, ou então advogado, que é a palavra mais conhecida, e junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Meus irmãos, a palavra para advogado ou intercessor é paracletos, que era usada em oposição ao termo acusador. Significa alguém que se coloca ao lado de outro para ajudar. Então Jesus, diante do nosso pecado, ele se coloca ao nosso lado perante Deus para nos ajudar, para nos defender. Só que Jesus não é esses advogados aí que sabem que o cara está todo errado. Não, ele é inocente, ó, cala a boca, fala só isso que eu vou... Não, Jesus, ele não é dessa forma. Ele sabe que nós somos errados, mas ele chega perante Deus e fala: Deus, olha, o Fabrício pecou, ele está todo errado, mas eu já paguei o preço por ele. Ele intercede por nós. Ele intercede: Deus, olha aqui, Deus, Fabrício caiu de novo, eu sei, é sem vergonha, de novo, já pecou de novo, mas só que eu paguei pelo pecado dele, tenha misericórdia dele. Ele é o nosso advogado. Jesus, ele é o intercessor. Nós não devemos pecar, mas se pecarmos, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. O apóstolo João escreve para aqueles que estavam lendo, seus leitores. Dessa forma, Jesus, sendo o nosso advogado, no verso 2 vai falar que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Essa frase, a propiciação, vem da linguagem cerimonial do Antigo Testamento, onde que os animais, os irmãos lembram, eles eram sacrificados e o sangue era derramado para pagar o pecado. O que significa propiciação? Propiciar é tornar algo favorável. O nosso pecado trouxe para nós o quê? A ira, a justa ira de Deus para conosco. Todos nós somos merecedores do inferno, do castigo. O inferno nada mais é do que a justiça de Deus para com o pecado. Mas Jesus, ele morreu em nosso lugar. E dessa forma ele apaziguou, ele aplacou a ira que estava destinada a nós. Essa ira foi destinada a ele. Aquele momento que ele fala: Pai, por que o Senhor me desamparaste, meus irmãos? O pecado de toda a humanidade estava sendo jogado sobre Cristo. A Bíblia vai falar que Deus agradou moê-lo. Deus, ele não é injusto, ele não jogou o pecado para debaixo do tapete, não. Ele falou: olha, alguém vai ter que pagar. E o próprio filho dele pagou. Então, dessa forma, João vai falar: olha, ele é a propiciação. Ele é aquele que tornou Deus, que estava irado conosco, favorável a nós. Então Deus, ele olha para nós, ele não nos extermina por causa do pecado, por causa de Cristo. Ele é a nossa propiciação. Eu estou brigado com alguém, e eu preciso propiciar com essa pessoa, eu tenho que deixar essa pessoa favorável a mim. E Deus estava irado conosco, mas Cristo, através do seu sacrifício, ele pegou essa ira e assumiu para si essa ira, e por causa dele, somente dele, nós temos livre acesso a Deus. Deus não olha para nós mais pelos nossos pecados, ele olha para nós e vê o sangue de Cristo Jesus. Por isso que Deus é favorável a nós, por isso, porque Cristo é a nossa propiciação. Ele é aquele que tornou Deus favorável a nós. Ele é o nosso advogado. Mas como, Fabrício, eu vou saber que eu sou beneficiado por essa intercessão de Cristo junto ao Pai? Como saber se eu conheço Jesus de verdade? Aí iniciamos o primeiro teste, que é o teste da obediência. No verso 3 ele diz: sabemos que o conhecemos se
obedecermos. É o primeiro teste para saber se é um verdadeiro cristão. Sabemos se conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. João aqui ele está contestando aquele conhecimento intelectual dos falsos mestres gnósticos. O que eles falavam? Eu tenho um conhecimento elevado, eu sei. Poucos sabem como a gente sabe. E João está falando, olha, eles não conhecem de verdade. Nós sabemos que alguém conhece se essa pessoa obedece os mandamentos. O verdadeiro cristão, meus irmãos, ele anda nos mandamentos de Cristo. Óbvio que isso não significa perfeição, mas significa que eu vou me esforçar para obedecer. Óbvio que ninguém é perfeito, mas o verdadeiro cristão, ele vai se esforçar para obedecer os mandamentos. E o próprio Deus que fala que nós devemos obedecer o mandamento, o apóstolo João vai falar mais para frente, que os seus mandamentos não são penosos, porque o próprio Deus, ele nos concede a forma de obedecer os seus mandamentos, que é o Espírito Santo. Então, os mandamentos de Deus não são penosos para o verdadeiro cristão, porque ele tem o Espírito Santo que o capacita e habilita para poder obedecer esses mandamentos. Então, qual que é o primeiro teste, Fabrício? Só conhece aquele que obedece. E João vai continuar no verso 4. Aquele que diz, eu conheço, que eram os falsos mestres, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. No verso 5, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Meus irmãos, o amor de Deus foi provado por nós. E ele foi provado como? Ao enviar Jesus Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, para morrer por nós. E como nós sabemos que o amor de Deus, ele está sendo aperfeiçoado em nossas vidas? Através da obediência aos seus mandamentos. Porque dessa forma eu sei que eu tenho o Espírito Santo. Através da obediência eu sei que a graça de Deus está operando na minha vida. Porque uma pessoa que fala que é crente, fala que é cristão e ela não obedece, não tem como falar que o amor de Deus está aperfeiçoando, que ele foi alvo da graça de Deus. Porque uma das evidências que eu fui alvo da graça de Deus é eu vencer o pecado. Então, através da obediência, aquele que obedece, ele é uma demonstração viva que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. E nisso nós sabemos que estamos nele. E como sabemos? No verso 6 responde, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O que é permanecer em Cristo? É crer nele. O que é permanecer em Cristo? É relacionar-se com ele. O que é permanecer em Cristo? É eu estar unido a ele, eu ter comunhão com ele. E se eu estou unido, se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho que andar como ele andou. E como que Cristo andou? Em obediência ao Pai. Como que eu sei se eu estou unido com Cristo? Andando como ele andou. Como que Cristo andou? Em obediência a Deus. É muito claro. É muito simples de entender. Não basta guardar as palavras. Nós precisamos andar como que ele andou, meus irmãos. Muitas pessoas estão se enganando. Muitos jovens que estão abraçando a teologia reformada, que Deus ele é através da graça, que não tem obra nenhuma, mas quando você vai ver a vida prática, não é uma vida que mostra isso. Muitas pessoas não entenderam a salvação pela graça, que as obras não salvam, e ficam tentando viver uma vida depravada e achando que vão para o céu. Paulo vai combater em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Aí no verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, o pecado não pode ser, ele não pode dominar a vida de um crente. Crente não pode ser escravo do pecado. Nós não somos perfeitos, caímos. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é um indício que eu não sou um verdadeiro cristão. Eu não obedecer os mandamentos é um indício que eu não sou um verdadeiro cristão.
E a gente tem que tomar cuidado que a nossa mente ela é muito traiçoeira, a gente começa a achar justificativas, mas eu mereço ser feliz, mas eu mereço isso, mas fulano faz isso, mas só isso daqui não tem problema, Deus vai entender, e a gente começa a racionalizar o pecado. E quando a gente vê, a gente já está com a consciência cauterizada. A gente está vindo no culto, está tomando ceia, está dando a paz ao Senhor, e já está saindo daqui planejando como que vai pecar depois. O pecado não pode fazer parte na vida do crente. A vontade de Deus é que tenhamos uma vida santa e pura e que não pequemos. Mas Ele sabe que nós eventualmente vamos pecar. E Ele falou, olha, se pecarem, vocês têm um advogado. Mas não devemos ter uma vida de pecado. Esse é o primeiro teste. Primeiro teste moral, que é o teste da obediência. Então, primeiro teste, obediência. Não respondam. Passaram? Só reflete. Para você, não quero saber a resposta. Passou no teste da obediência? Então vamos para o segundo teste, para saber se eu sou um verdadeiro cristão. Verso 7, agora nós vamos para o teste social, o teste do amor. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. A gente tem que lembrar aqui que João, ele está combatendo falsos mestres, os irmãos lembram? Falsos mestres que eles desprezavam o corpo físico. E por desprezar o corpo físico, consequentemente, eles não estavam nem para as necessidades físicas. Fome, doença, quem estava passando necessidade, quem estava passando por uma enfermidade, eles não estavam nem aí para isso. E João, ele deixa muito claro aqui que esse amor tem que ser um amor prático. Não é simplesmente eu falar eu te amo. Mas é eu fazer aquilo que eu puder, tiver no meu alcance, em compaixão, para poder amenizar a sua dor. Ele vai desenvolver o que ele quer dizer com esse amor, de uma forma mais clara, no capítulo 3, versos 16 e 17. Que ele vai dizer, olha, aquele que tiver condições e ver o seu irmão padecendo e não ajudar, ele não tem Deus. Ele vai desenvolver isso. Mas aqui nós já vimos o que ele quer dizer, quando ele vai falar que aquele que odeia seu irmão está nas trevas, ou seja, aquele que odeia está perdido, está condenado, que trevas aqui é perdição, condenação. E João, ele começa nesse teste do amor, chamando os irmãos de amados, e ele faz isso de várias vezes, ele vai chamar de amados, é uma forma afetuosa de chamar aqueles leitores, aqueles crentes. E ele fala, amados, eu não vos escrevi novo mandamento, apesar que ele, como apóstolo, ele tinha essa prerrogativa de escrever algo novo. Os apóstolos, eles foram designados por Deus para doutrinar a igreja. Ele podia pegar uma expansão do conhecimento que Cristo tinha passado para ele e afirmar uma doutrina. Mas ele fala, olha, eu não estou escrevendo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste, ou seja, esse mandamento que eu estou falando para vocês, desde lá, quando eu comecei a pregar, quando vocês se converteram, vocês já estão ouvindo eu falando isso, do qual vocês recebestes, é a palavra que vocês ouvistes, ou seja, quando eu cheguei, quando eu preguei para vocês, esse mandamento que eu estou falando. E por que ele fala que é um mandamento antigo? Porque esse mandamento que ele está falando, começou há 1400 anos antes de Cristo. Levítico 19:16. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como? Eu sou o Senhor. Ele está falando, olha, esse mandamento não é um mandamento novo, é um mandamento antigo. Lá em Levítico, antes do Evangelho, 1400 anos antes de Cristo, já tinha um mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Entretanto, tem um sentido que esse mandamento é novo. Que no verso 8 ele vai falar, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Fabrício, ficou contraditório. Não estou escrevendo um mandamento novo, todavia vos escrevo um novo mandamento. Fica estranho, não é? Mas não é contradição. Na língua grega existem duas palavras para novo. Neos, que é o sentido de tempo, novo em sentido de tempo, e kainos, que é no sentido de qualidade. A palavra no grego utilizada para novo mandamento é kainos. O
que João está falando? Eu não estou escrevendo um novo mandamento na questão do tempo, porque já foi escrito há 1.400 anos. Eu estou escrevendo um novo mandamento em relação à qualidade. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele interpretou esse mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo, e ele deu uma apertada no parafuso. O que o Senhor Jesus fala? Olha, vocês têm que amar como eu vos amei. Entenderam? O mandamento não é novo em termos de tempo, já tem muito tempo, mas ele é novo em termos de profundidade. O Senhor interpretou esse mandamento e apertou o parafuso. Não é como a ti, é como eu amei. Como que Jesus nos amou? Morrendo por nós. É mais pesado. Isso que o apóstolo está falando. Ele não está entrando em contradição. O mandamento adquiriu um novo sentido. Esse mandamento é verdadeiro nele, ou seja, em Cristo e em vós, nos crentes. Ele é antigo porque está lá em Levíticos, e ele é novo porque João 13:34. O novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, Jesus, ele interpretou aquele mandamento de Levítico, e ele apertou o parafuso e falou: olha, não é como a ti mesmo, é como eu amei, e eu entreguei minha vida por vocês. É nesse sentido, meus irmãos. A igreja cristã, o amor, ele se expressa não somente mostrando respeito, ou palavras, canções, mas ele se expressa através de abnegação, através de eu abrir mão do meu conforto, dos meus recursos, para poder acudir verdadeiramente àquele que está necessitado. E como nós temos vivido? Esse amor, ele vai além dos amigos, não é só seus parentes. O próximo aqui, Jesus, ele deu uma apertada também, vai até os inimigos e perseguidores, sabiam? Que a gente tem que amar os nossos inimigos? Mateus 5:43, ouviste que foi dito, amarás seu próximo e odiarás seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, o amor, ele deve ser a força unificadora e a marca distintiva da comunidade cristã. O amor é a marca do cristão. E como nós estamos nesse teste? Os judeus, eles estavam clamando que o Messias, ele trouxesse uma nova lei, que fosse entregue, e de fato foi dado o mandamento do amor, que é o cumprimento da lei. Jesus foi o cumprimento do mandamento do amor, em 1 João 4:9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o próprio Senhor Jesus, Ele é o cumprimento da lei do amor. Ele foi enviado para morrer por nós, para propiciação, para deixar Deus favorável a nós. Jesus morreu e aplacou a ira dele. Meus irmãos, como nós estamos vivendo nesse mandamento? Como nós estamos amando? O que realmente significa amar? João vai continuar no verso 8b, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. A vinda do Senhor Jesus foi como se o sol raiando, o nascer do sol, e tudo que é escuro vai dissipando. Fica claro para nós, lendo esses versos aqui, nós vimos que o mandamento ele é novo, pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, ele é novo em termos de profundidade. Antes eu tinha que amar como a mim mesmo, agora eu tenho que amar como Cristo amou. Ele é novo em termos de profundidade. O mandamento é novo em termos de extensão, não é mais o próximo. Jesus redefiniu isso. São todos aqueles que necessitam de compaixão, até os inimigos e perseguidores. E esse mandamento é novo em questão de experiência. Para João, luz é igual a amor e trevas é igual a ódio. E quando essa luz veio, quando nós estamos na luz, temos entendimento, nós temos mais sensibilidade à dor do próximo. Pelo menos deveríamos ter. A luz, ela dissipa as trevas, então nós conseguimos ver realmente os necessitados, aqueles que precisam de ajuda, e somos desafiados a agir em prol deles. É isso que João está falando. E no verso 9, ele aplica o teste do amor. Ele vai dizer, aquele que diz estar na luz, odeia seu irmão, e odeia seu irmão, até agora está nas trevas.
aquele que diz que está na luz, os gnósticos falavam que eles estavam na luz, eles falavam que eles tinham um conhecimento elevado. E João está falando, olha, quem diz que está na luz, mas odeia o irmão, não está na luz. Ele está nas trevas. E para João aqui, o ódio, ele é revelador. Não é algo trivial eu falar que, nossa, eu sou crente, mas eu estou no ódio do Henrique. Nossa, eu sou crente, mas, nossa, eu estou com amargura que eu não consigo vencer. Eu estou com rancor no meu coração, tem 10 anos, eu não consigo vencer. Meus irmãos, o ódio, ele revela se uma pessoa é salva ou não. A falta de amor revela se essa pessoa está indo para o inferno ou não. Isso é trivial? Isso é banal? É coisa de pouca importância? Não. Para João isso é de extrema importância. Mas em que consiste esse ódio, Fabrício? Aqui, meus irmãos, o ódio que João se refere não é eu querer apertar só. Tem gente que acha que ódio é só querer apertar o pescoço do outro, bater, não. A falta de cuidado. A indiferença é uma forma muito séria de demonstrar ódio, sabia? Indiferença é uma forma de demonstrar ódio. Porque a gente tem a visão de que ódio é só eu estar bravo, gritar, xingar. Não, tem pessoas que elas têm ódio no coração e a forma de demonstrar é fingindo que o outro não existe. A indiferença, ela é uma forma de ódio. Os falsos mestres aqui, eles desprezavam o corpo, eles estavam indiferentes para a dor alheia, eles estavam indiferentes para o que as pessoas estavam passando, e falavam que conheceu a verdade. João fala, olha, não, eles estão nas trevas, a verdade não está neles. E quantas pessoas hoje em dia estão vivendo igual esses falsos mestres? Quantas pessoas estão guardando mágoa no coração, rancor no coração, e eu falo para você, isso é grave, é uma evidência de falta de perdão de Deus para a sua vida, porque se eu sou perdoado, eu perdoo. Fabrício, você não sabe o que ele fez comigo, eu sei o que eu fiz com Deus, e Ele me perdoou. Eu sei o que eu faço com Deus, com Jesus, e Ele me perdoa, então eu não tenho motivo para guardar perdão para ninguém, independente da situação. Meus irmãos, a inimizade, ela é cancerosa. Ela vai gerando a sua própria espécie, o câncer vai multiplicando aquelas células desordenadas que não era para multiplicar, até a pessoa morrer, e a inimizade é dessa forma, o rancor é dessa forma, ele vai se multiplicando, a pessoa adoece fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, através da mágoa. O verdadeiro cristão que conhece a Deus e anda na luz, ele obedece a Deus e ama seu irmão. Ele obedece a Deus e não tem ódio no coração. Ele obedece a Deus e não age com indiferença. Ele obedece a Deus e ele não vira a cara com os necessitados, para que eles são necessitados. É uma forma muito clara aqui, não há neutralidade nisso. Não tem como eu falar, Fabrício, olha, eu não odeio nem amo. A gente queria, né? Não, eu estou no meio termo aqui, ó, mais ou menos, neutro. Não existe neutralidade, não podemos estar em comunhão com Deus e com a relação quebrada com os nossos irmãos. Não podemos cantar hinos que falam de amor e guardar mágoa no coração. Não podemos. Não tem essa opção aqui. A gente precisa ficar atento, e João vai repetir essa ideia tão importante que ele vai falar sobre o ódio do irmão no capítulo 3:15, no capítulo 4:20. E ele continua no verso 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Ele acabou de falar, aquele que odeia está perdido, quando fala trevas é perdição eterna. Mas aquele que ama permanece na luz. Permanecer na luz aqui é a pessoa salva. Então como que eu sei se eu sou um verdadeiro cristão? Eu tenho que amar meus irmãos, que assim eu estou permanecendo na luz. Esse amor revela que somos salvos. E nele, João continua, não há nenhum tropeço. Ao contrário daquele que anda nas trevas, aquele que anda na luz, ele não tropeça em seus próprios pecados. A pessoa que ela guarda mágoa no coração, ódio no coração, isso vai trazendo outros pecados. A pessoa vai desejando mal para o outro, ela vai tendo inveja, ela vai tendo rancor, ela vai tendo angústia, ela vai adoecendo, e isso vai atraindo pecados que ela vai tropeçar. Mas aquele que anda na luz e não odeia, ele não tropeça nesses pecados. É uma forma clara. Um crente que guarda ódio no coração, ele encontra em si mesmo
empecilho para querer ser espiritualmente. Ele não consegue desenvolver-se espiritualmente. A pessoa fica 1, 2, 10, 20, 30 anos, ela não desenvolve espiritualmente enquanto ela não conseguir vencer isso. João continua no verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então aqui nós vimos que quem odeia seu irmão, ele evidencia pelo menos 3 coisas. Aquele, porém, que odeia está nas trevas. Estar nas trevas significa estar em perdição eterna. Então aquele que odeia não tem salvação. Segundo, e anda nas trevas. Quem anda nas trevas anda sem segurança. Então a pessoa que odeia, ela não tem propósito na vida, ela não tem uma vida com projeção. E terceiro, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram aos olhos. Meus irmãos, fazer uma viagem no escuro, alguém já viajou no escuro, dirigindo sem farol? É desastre na certa. Então a pessoa que ela anda com ódio é desastre na certa, ela está cega. O amor não é cego, é o ódio que é cego. A gente sempre falou que o amor é cego. Amor é cego, o amor não é cego, é o ódio que cega. Lembrem toda hora, por favor, quando eu falo ódio, não é só aquela vontade de matar o outro, de apertar o pescoço, mas a indiferença, a falta de cuidado, fingir de bobo que não viu, isso também é uma forma de manifestar ódio, e é a que mais dói. Então, o ódio, ele sim cega. Provérbios 4,19, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles onde tropeçam. Tomem cuidado, meus irmãos. Esse é o segundo teste. Nós vimos 2 testes. Primeiro, o teste da obediência. Quem conhece a Deus, obedece. Só isso, não precisa ficar falando muito. Olha, eu sou verdadeiro cristão, eu conheço a Deus, então eu tenho que obedecer, senão eu não sou. O segundo teste é o teste do amor. Quem anda, quem permanece em Deus, ele odeia seu irmão? Não. E aí eu pergunto para você, só para você, não sinaliza como está nesse segundo teste. Você passou nesse teste? Você é um verdadeiro cristão? A gente tem que lembrar de fazer a autoanálise, pegar a enxada e puxar a pregação para a gente, não a pá e falar para o nosso vizinho. Você tem passado nesse teste? A gente tem que lembrar aqui também que o alvo do apóstolo João escrever esses testes era para que os seus eleitores eles pudessem usá-los e confrontar com aquilo que estava sendo ensinado pelos falsos mestres e também poderia usar aquilo que estava sendo ensinado e ver se eles estavam com a fé fundamentada, com a fé firme. Só que poderia ter um efeito contrário. Não sei quais são as respostas dos irmãos, não quero saber, mas às vezes alguns irmãos aqui poderiam estar pensando assim, eu não passei no teste da obediência. Nossa, que traulitada, eu não passei no teste do amor. Será que eu sou salvo? Nossa, agora eu estou preocupado. Isso poderia acontecer com aqueles irmãos. Nossa, eu não consegui passar nesse teste, eu não sou salvo. E os falsos mestres falando que eles precisavam de conhecimentos esotéricos, que eles não eram salvos, isso daí poderia causar o efeito contrário. E o apóstolo João, como um sábio pastor, ele vai lá e ele tempera esses testes com palavras de encorajamento. Ele tempera esses testes que ele tinha falado, como se as pessoas, alguns poderiam estar assim, nossa, então eu não sou salvo. E João, ele vai lembrar para esses leitores quem eles eram em Cristo e o que eles tinham em Cristo. E é isso que nós vamos ver no verso 12. João aqui, ele não está acusando a igreja de heresia. Ele não está combatendo os membros, ele está combatendo os falsos mestres. Ele está combatendo os falsos ensinos. Ele não está chegando lá e falando assim, olha, vocês são tudo uma cambada de perdidos, vocês não são salvos. Não. E ele vai encorajar esses irmãos, trazendo palavras de incentivo, lembrando para eles quem eles são em Cristo, o que eles têm em Cristo. Ele começa no verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Filhinhos, jovens e pais. Cabe aqui um parênteses para a gente compreender o que significa. Tem 3 linhas de interpretação para isso. A primeira linha entende-se que é uma classificação etária, por idade. Filhinhos são pessoas novas, jovens, crianças, jovens, a idade de jovem, pais são os mais velhos. Tem uma dificuldade em a gente interpretar dessa forma, porque as mesmas bênçãos que João vai falar para filhinhos, ele fala para os pais também.
E ele tinha o costume de chamar todo mundo de filhinho, até como ele se considerava um pai espiritual daqueles irmãos. Então a gente descarta isso. Um dos teólogos que creem dessa forma é J. Gill. Tem uma segunda linha, que é só o John Stott que pensa nela, que crê que não é uma classificação etária, mas são níveis de maturidade espiritual. Filhinhos são aquelas pessoas recém-convertidas, jovens são aqueles que já têm mais tempo de caminhada, e pais são as pessoas mais maduras, experimentadas espiritualmente. Mesmo tendo o John Stott como um dos defensores, essa linha ela encara a mesma dificuldade da outra. Porque João fala, jovens, vocês têm vencido o maligno. Os pais não? Os filhinhos não? Qualquer um novo convertido que seja, se ele tem o Espírito Santo, ele vence o maligno. Então nós vamos para a terceira linha de interpretação, que entende que aqui João está falando para toda a igreja. Ele está se referindo a toda a igreja em aspectos diferentes. Esses três grupos são a mesma igreja, os cristãos da Ásia, os cristãos para que ele tinha escrito. É como se ele estivesse usando esses termos para destacar três bênçãos para aquela igreja. Ele usa de uma linguagem poética, onde nós vemos muita repetição, e ele começa então dizendo, filhinho, não é só filhinho, não é só recém-convertido, a igreja toda, imagina assim, ó, ele está escrevendo para toda a igreja. Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Então, qual que é a primeira bênção que nós temos em Cristo Jesus? O perdão dos pecados. Ele tinha acabado de dar 2 testes pesados para aquela igreja, e ele falou, não, deixa eu falar, eu estou escrevendo para vocês foram perdoados. Vocês foram perdoados por Jesus, seus pecados foram cancelados, vocês estão limpos. E isso não é por causa de um conhecimento esotérico, mas é por causa de Jesus Cristo. Então fiquem firmes. A obra expiatória de Cristo na cruz, ela pagou pelos nossos pecados. O perdão do pecado não é merecimento, não é um troféu que nós recebemos pelos nossos esforços, não é nada daquilo que nós fizemos, mas é a graça de Deus. Perdão de pecado, meus irmãos, não há nada que nós podemos fazer para sermos perdoados. Cristo já fez tudo na cruz, nós temos que crer nisso. Então, qual é a primeira bênção? Perdão de pecados. Em segundo lugar, no verso 13a e 14a, pais, toda a igreja, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pula para o 14, primeira parte. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, meus irmãos, o que João está falando aqui? Os falsos mestres, eles pensavam que eles que eram detentores do verdadeiro conhecimento de Deus. E João está falando, não, os detentores, quem conhece sobre Deus, são vocês. Através do evangelho que eu levei, eu estou mostrando para vocês que o conhecimento de Deus não é um privilégio dos gnósticos, não é um conhecimento esotérico, mas é um conhecimento prático de obediência. Então, qual que é a segunda bênção que os crentes têm em Cristo? Conhecimento de Deus. É só através de Cristo que nós nos relacionamos com Deus. É só por causa de Cristo que nós temos livre acesso a Deus. Só por causa de Cristo que nós podemos orar com a convicção que Deus está nos ouvindo, meus irmãos. Nós temos o conhecimento de Deus através de Cristo. Em terceiro lugar, ele vai escrever no verso 13b e 14b. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Pula para 14b. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Ele está chamando toda a igreja como jovens fortes, jovens valentes, porque toda a igreja venceu o maligno através de Jesus Cristo, meus irmãos. Através da obra expiatória de Cristo, ele venceu o diabo, todas as potestades, todos os principados malignos, e nós somos coparticipantes, participamos juntos de Cristo da sua vitória. Então nós somos vencedores, não porque somos fortes, nós somos mais que vencedores, porque Cristo venceu e nós participamos com Ele dessa vitória. É a terceira bênção que nós temos. 3 bênçãos que a igreja tem através de Cristo Jesus. Primeira, perdão dos pecados. Segundo, conhecimento, relacionamento com Deus. E terceiro, o pecado mais não nos escraviza. Nós vencemos o maligno, nós vencemos o mundo, as potestades, não porque somos fortes, mas nós estamos coparticipando da vitória de Cristo na cruz. Glória a Deus.
glória a Deus, é um fato consumado. Ele não escreveu, olha, vocês vão vencer o maligno, está no passado, vocês já venceram o maligno, porque na cruz nós vencemos junto com Jesus. Então, isso que a igreja tem, essa vitória a igreja tem, ela já possui em Cristo Jesus, e não foi conhecimento esotérico, não, foi Jesus morrendo naquela cruz que nos capacitou para isso. E para concluir, João ele vai dizer advertências para essa igreja. Ele acabou de dar os 2 testes da obediência e do amor. Ele, como um pastor sábio, ele dá temperado e dá uma palavra de encorajamento. Olha, vocês são perdoados. Não fica cabisbaixo, não. Vocês têm um conhecimento de Deus. Olha, não fica preocupado, não. Vocês venceram o maligno. E ele termina dando uma advertência para que nós não venhamos ter uma relação de animosidade para com o mundo. Ele vai dar 3 razões para não amarmos o mundo. Primeiro, no verso 15. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo aqui, meus irmãos, se refere não a pessoas, mas o sistema anticristão, a humanidade decaída. O próprio apóstolo João, ele descreve em vários versículos, eu vou ler aqui, como que é o mundo. Não precisa ler junto. 1 João 3,1, o mundo não conhece a Deus nem os que são seus. 1 João 3,13, o mundo odeia os que são de Deus. 1 João 5,19, o mundo é dominado pelo diabo. 1 João 4,5, o mundo aceita os falsos mestres, mas rejeitam a Deus. 1 João 2,2, o mundo está perdido e precisa da redenção, por isso Deus mandou o seu Filho ao mundo. Esse é o mundo. Aqueles que rejeitam a verdade, aqueles que odeiam a Cristo. E João está falando, olha, vocês não podem amar o mundo, porque senão o amor do Pai não está em vocês. Se alguém ama o mundo, ele está sufocando o amor do Pai. Matthew Henry, ele diz, o amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, mais o amor de Deus define e decai. Quanto mais o mundo vai sendo apetitoso para mim, menos orar vai ser. Quanto mais os prazeres passageiros desse mundo me prenderem, menos os prazeres eternos vão me atrair. Isso é claro. Isso é claro. Meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado. E João, a construção dessa frase no original é parem. Aqui eu li, não amem, mas a construção no original a gente podia falar que é parem de amar. Se ele fala para parar, é sinal que alguém estava amando. Fabrício, mas dentro da igreja, ele acabou de falar que as pessoas são perdoadas por Jesus, elas têm um conhecimento de Deus por Jesus, que elas venceram o maligno por Jesus, e ele vem cá e fala para parar de amar o mundo, que tinha gente amando. Sim, mesmo cristãos maduros, mesmo os cristãos fervorosos, têm que ser advertidos sempre dessa verdade, do perigo de aproximar do mundo. Quantas vezes vemos pastores, pessoas, aí você fala, nossa, fulano caiu no adultério. Nossa, Beltrano caiu nisso. Por quê? Estava flertando com aquilo que não deveria flertar. Estava amando ao mundo mais do que as coisas de Deus. E vai esfriando, e quando vê, a pessoa cai. Ninguém cai no adultério. O adultério não começa na cama, não, meus irmãos. O adultério começa quando o cara respondeu uma mensagem indevida no WhatsApp. Adultério não começa na cama, começa com uma carona que não era para se dar. O adultério não começa na cama, começa com lisonjeios, palavras, risadinhas. A cama só é o final do adultério. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, parem de amar ao mundo. Fabrício, então eu tenho que cortar a amizade com todos os meus parentes não crentes? Não. Eu tenho que odiar todos os meus vizinhos, fazer uma cerca na minha casa, só quem é crente que entra. Não. Aqui é com o sistema pecaminoso. Não são com as pessoas. O próprio Deus, ele enviou o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. A ordem não proíbe uma atitude de compaixão para com aqueles que são do mundo. Nós precisamos amar, nós precisamos pregar para os perdidos, nós precisamos não arrotar a santidade e falar, olha, eu sou santo, você é pecador. Falar, olha, eu também sou pecador, mas eu fui purificado por Jesus e você também precisa ser. Esse que é o papel da igreja, não é arrotar a santidade, mas mostrar que ela também é pecadora, mas só que através de Cristo tivemos o perdão do pecado e somos santos por causa dele. E essa mensagem, ela está aberta para todo aquele que nele crê. O
primeiro motivo para não amar o mundo é o amor do Pai. Segundo motivo, a natureza oposta no verso 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Meus irmãos, nada que provém desse mundo decaído, do sistema anticristão, provém de Deus. É totalmente oposto. E ele vai falar aqui da concupiscência da carne. O que é concupiscência? São desejos, e na Bíblia sempre essa palavra tem a conotação negativa. Sempre que você ouvir concupiscência, vai ser algo negativo. Vai ser desejos pecaminosos, lascívia, prostituição. Tem uma lista aqui, Gálatas 5,19. Ora, você quer saber o que é concupiscência da carne? As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Quer saber o que é concupiscência da carne? Isso daqui. Esse tanto de coisa aqui é concupiscência da carne. Então, o que mais tem no mundo que é oposto a Deus? A concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? É a vontade de contemplar aquilo que nos agrada, mas que é errado. Um exemplo prático disso, Eva no Éden. Ela está andando, aí ela vê um fruto proibido, e ela viu que é agradável aos olhos. Outro exemplo prático de concupiscência dos olhos. Tinha um homem lá, ele está no seu alpendre, lá no seu palácio, na época que os reis iam para a guerra, e ele olha para determinado lugar, ele vê uma mulher bonita, nua, tomando banho, e mesmo essa mulher sendo casada, o que ele fez? Deitou com Batseba. Quem que eu estou falando? Rei Davi. Homem segundo o coração de Deus. Concupiscência dos olhos. Olhar para aquilo que é agradável, mas que é proibido. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A soberba da vida, o que é isso? Uma confiança vaidosa nos bens. Uma confiança arrogante nos bens materiais que alguém possui. Isso também é um padrão mundano. Um exemplo claro disso, Herodes. Atos 12, 21. E em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, ele expirou. Arrogância. Eu sou bom, eu tenho dinheiro, eu tenho o que eu quero. O mundo é dessa forma. A natureza mundana é essa, meus irmãos. E João vai falar, olha, tudo que há no mundo, meus irmãos, não provém do Pai. A concupiscência, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso é oposto a Deus. E a terceira razão pela qual o crente verdadeiro não deve amar o mundo, verso 17, o mundo e a sua cobiça passam. O mundo e a sua cobiça passa. Meus irmãos, aqui João vai mostrar a brevidade do mundo, dos prazeres, são passageiros. O sexo fora do casamento é passageiro, a droga, a mentira, a prostituição, a lascívia, isso tudo é passageiro. O mundo está passando, eu não estou falando de geração em geração, ele está caminhando para o juízo final. Tudo isso que nós vimos, o dinheiro, o poder, a fama, o prazer fácil, tudo que não provém de Deus, isso vai acabar. O mundo e a sua cobiça passa, está aproximando do final, e ele vai passar com tudo isso. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, o mundo vai passar, mas aquele que é de Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que tem Jesus como único suficiente Salvador, esse viverá eternamente. Esse viverá eternamente, nós vamos viver eternamente com Deus por causa de Jesus Cristo, meus irmãos. Então, quando vier a vontade de pecar, quando vier a bandeja do mundo mostrando prazeres, lembre-se disso, a transitoriedade do mundo, a brevidade do mundo contrastada com a eternidade daqueles que servem a Deus.
O mundo e a sua cobiça passa, mas aqueles que servem a Deus, que temem a Deus, permanecem em Cristo, permanecem para sempre. Aplicação, meus irmãos. Como saber se uma pessoa é um verdadeiro cristão? O que aprendemos no primeiro teste? O verdadeiro cristão ama a Deus e anda nos seus mandamentos. É fácil. Se você conhece a Deus, você obedece. Ah, Fabrício, mas a carne é fraca. Eu sei, mas você vai obedecer e vai lutar contra ela até você morrer. Ah, mas eu tenho desejo. Vai lutar contra esses desejos até morrer. Eu não sei se é Martinho Lutero quem falou que a gente não pode impedir os pássaros de voar sobre a nossa cabeça. Os pássaros estão voando, os pensamentos vêm pecaminosos, você não pode impedir. Mas deixar o pássaro pousar na sua cabeça e fazer um ninho, você pode, não pode? Então, você não pode impedir de pensar coisas indevidas, mas você pode impedir disso descer para o coração e tornar uma ação um pecado. Segundo, o que aprendemos com o segundo teste, o teste do amor. Quem guarda mágoa no coração não pode adorar a Deus e não é salvo. É pesado, mas é verdade. O bom de pregar expositivo é que você não fala, não é eu que estou falando, está escrito. Você livra toda a responsabilidade do pregador. Está escrito, é Deus que fala. Quem guarda mágoa, quem se alimenta de ódio, está se adoecendo emocional, espiritualmente e fisicamente. Não existe relação, comunhão com Deus, se nós estamos com nossas relações quebradas com o irmão. Terceiro, o que aprendemos que a exortação final é a advertência final? Que nós temos uma escolha diante de dois estilos de vida e as suas consequências. Por um lado, uma vida de amor ao mundo, que está caminhando a passos largos para a destruição, no juízo final, e de outro lado, uma vida de obediência à vontade de Deus com a vida eterna. O que é que nós vamos escolher, meus irmãos? Escolhamos a obediência, escolhamos permanecer em Cristo, escolhamos andar como Ele andou, escolhamos amar porque Ele nos amou, que nós possamos cada vez parecer mais com Ele, e dessa forma nós temos a garantia que vamos passar a eternidade com Ele. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor